a noiva do Apocalipse. Essa é uma das imagens mais fortes e conhecidas da Bíblia, né? Mas o que ela significa de verdade? Muita gente pensa logo numa cidade de ouro, literal, descendo do céu. Mas e se o significado real for algo muito mais profundo, muito mais espiritual? É isso que a gente vai investigar hoje, sobre Apocalipse 21. Olha só nosso roteiro. Primeiro, a gente vai desafiar essa ideia de uma cidade física. Depois, vamos entender a conexão da noiva com o reino de Deus e ver como as chaves para decifrar tudo isso estão lá no Antigo Testamento. Aí, vamos fazer um contraste bem forte entre duas cidades simbólicas e, por fim, descobrir o que realmente significa ser vestido com a glória de Deus. Então vamos começar pelo ponto que talvez seja o mais importante, a ideia de que a Nova Jerusalém não é um lugar físico. Para entender a visão, a gente precisa mudar nossa lente, sabe? Sair do literal e mergulhar no espiritual. Então, a grande pergunta: o que é essa tal de Nova Jerusalém? A primeira coisa que a gente precisa fazer é, por um momento, esquecer aquela imagem popular de uma cidade quase como uma nave espacial, sabe? Descendo do céu. A chave para decifrar essa visão não está no futuro, mas no passado. O livro do Apocalipse, na verdade, está o tempo todo conversando com a lei e os profetas, ou seja, com o Antigo Testamento, para explicar essa imagem. Aqui não se trata de ver com os olhos da gente, os olhos físicos, mas com os olhos do entendimento. A visão não é sobre um lugar no mapa, e sim sobre uma realidade espiritual. A origem dessa cidade é celestial, não terrena. Ok, se a cidade é espiritual, quem é a noiva? Bom, a identidade dela está totalmente ligada ao conceito do reino de Deus e principalmente a um tempo de paz. Pensa bem na cronologia do livro. A noiva aparece logo depois de todo o caos, do julgamento das bestas. A chegada dela é um símbolo muito forte. Ela representa o povo de Deus finalmente entrando num tempo de paz absoluta. E essa ideia de um reino espiritual não saiu do nada, não. O Antigo Testamento mostra uma progressão muito clara. Começa lá em Daniel com a pedra, que representa a origem espiritual do reino. Essa pedra cresce e vira uma grande montanha, que simboliza o reino já estabelecido, grande. E por fim, em Isaías, essa montanha se transforma na casa de Deus, que é a própria Nova Jerusalém. É uma jornada, sabe? De uma semente a uma realidade global. E essa conexão com o Antigo Testamento é a parte mais importante. Para entender de verdade o que João está descrevendo no Apocalipse, a gente tem que voltar nos profetas, como Isaías. Foram eles que nos deram as chaves para abrir essa profecia. As profecias de Isaías pintam um quadro incrível, de paz universal. As nações largando as armas, a natureza em harmonia, o lobo e o cordeiro juntos. Isso não é sobre um zoológico do futuro, mas sim sobre um estado de ser espiritual, uma paz profunda que só vem da reconciliação com Deus. Então, o ponto crucial aqui não é sobre um cronograma do fim dos tempos. É sobre algo que acontece agora. Essas imagens tão fortes como o leão e o cordeiro, elas simbolizam, na verdade, a transformação profunda que o Evangelho provoca na vida das pessoas. Para deixar essa ideia ainda mais clara, o Apocalipse nos dá um contraste muito poderoso, quase como uma história de duas cidades, sabe? De um lado a noiva, do outro a prostituta. Olha só a diferença gritante. A noiva, que é a Nova Jerusalém, é descrita como pura, santa, lá no alto de uma grande e alta montanha. Ela simboliza a nova aliança com Deus. Já a prostituta, que representa a velha Jerusalém, é imoral e está no deserto. Ela é o símbolo do sistema antigo, corrupto, que foi julgado. É a substituição do velho pelo novo. Fica bem claro, né? E isso nos leva ao clímax da visão. O que essa noiva está vestindo? Não é um vestido de seda, não é nada disso. É algo infinitamente mais espetacular. A própria glória de Deus. Para a gente sentir o peso disso, vamos olhar essa jornada da glória de Deus na Bíblia. Lá em Êxodo e em Reis, a glória de Deus enche o tabernáculo e o templo. Mas em Ezequiel, por causa do pecado, essa glória vai embora. E por séculos ficou um vazio. O que a gente vê em Apocalipse é o grande retorno. A glória de Deus finalmente volta para preencher o seu novo templo espiritual, a noiva, o seu povo. A noiva é esse templo espiritual. A igreja, feita de pessoas, de pedras vivas, é a casa que Deus está construindo. E no momento em que essa casa espiritual fica pronta, ela é preenchida com a glória de Deus. Isso marca o fim de uma era de julgamento e o começo de uma nova era de comunhão direta. E essa citação amarra tudo perfeitamente.
A cidade antiga, aquela chamada espiritualmente de Sodoma e Egito, foi destruída. O julgamento passou. Agora, nesse novo tabernáculo, a nova casa espiritual, a glória de Deus está presente, preenchendo tudo. A transição está completa. E tudo isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa para refletir. Se a Nova Jerusalém não é um lugar para onde a gente vai um dia, mas uma realidade espiritual que podemos viver agora, como isso muda a forma como a gente vive a nossa fé hoje? O que significa ser um cidadão dessa cidade celestial aqui e agora? Não é um lugar no céu distante, não é um amanhã que não chegou. É uma realidade invisível que em Cristo já se revelou. Não desce ouro do infinito, nem muralhas de cristal. O que desceu foi a promessa, cumprida no espiritual. Não se vê com olhos humanos, mas com o coração rendido. O que era sombra e mistério, em Cristo foi definido. O que era pedra se fez monte, o que era monte habitação. O reino que nasceu pequeno, hoje vive em comunhão. Nós somos a esposa de Cristo, morada viva do Senhor, vestidos não de vestes humanas, mas da própria glória de Deus. Nova Jerusalém presente, não é promessa, é identidade. O reino não está chegando, ele vive em nós, é realidade. Depois do juízo e da dor, depois da antiga aliança, caiu a cidade do deserto, nasceu o lar da esperança. Uma era foi encerrada, o velho templo se calou. Agora pedras vivas são a casa que Deus formou. A glória que um dia partiu, agora nunca mais se vai. Não há mais véu nem distância, a comunhão é total. Nós somos a esposa de Cristo, morada viva do Senhor, vestidos não de vestes humanas, mas da própria glória de Deus. Nova Jerusalém presente, não é promessa, é identidade. O reino não está chegando, ele vive em nós, é realidade. O cordeiro foi imolado, a cruz selou a redenção. Mas hoje Cristo reina em plena ressurreição. Não esperamos um futuro, vivemos o que se cumpriu. Nova criação manifesta, o velho mundo já caiu. Nós somos a esposa de Cristo, um só corpo, um só amor. Nova Jerusalém revelada, habitação do Deus Criador. O reino chegou em nós, a paz agora não tem fim. Vivemos hoje o que foi prometido, Cristo em nós até o fim. Não